Fala, fiel, tudo jóia? A gente novamente de volta no canal, trazendo as últimas informações do Corinthians para vocês de forma exclusiva. Vamos falar um pouquinho do Mercadão da Bola. Multa de Roberto, que o Corinthians quer 490 milhões de multa para o Roberto sair do Corinthians. Então, qual é esse time aí que vai ter essa bagatela para tirar o Roberto do timão? Sobre o zagueiro Sérgio Ramos, que pediu ao Corinthians 4 milhões de reais por mês para jogar no timão. Mas antes, vamos falar aí do próximo jogo do Corinthians, que é quarta-feira, vai enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão, às 11 horas da manhã, feriadão. Todos os ingressos já foram vendidos, então a casa vai estar lotada. Corinthians tem alguns problemas. Quais são os problemas do Corinthians? Corinthians vai estar sem Félix Torres, vai estar sem o venezuelano aí, José Martins, e sem o Paraguai, Romero. Por quê? Porque ambos estão defendendo suas respectivas seleções. Então são jogadores que o técnico Ramon Dias não poderá contar. Sobre a dupla de zaga do Corinthians, André Ramalho e Kaká estão machucados e deve desfalcar o timão. Corinthians vai aí preparar uma nova dupla de zaga para jogar. Tendo em vista que esses dois aí é considerado os titulares do Corinthians. Estádio vai estar cheio, o horário do jogo é 11 da manhã, é feriado. Então o Corinthians está aí lutando para garantir aí uma vaga na pré-Libertadores, também ir para a Copa do Brasil. Então um jogo com um adversário direto, o Cruzeiro também sonha uma pré-Libertadores. Vai ser um jogaço e o Corinthians não tem outro resultado que possa negociar que não seja a vitória. Se quiser continuar sonhando, o Corinthians tem que vencer o Cruzeiro. E o Cruzeiro daí a 3 dias vai jogar a final da Sul-Americana com o Racing. Então o Cruzeiro vai vir com um time misto, um time com jogadores, muitos jogadores serão poupados, porque a princípio o objetivo do Cruzeiro é conquistar esse título aí da Sul-Americana. Então o Corinthians vai jogar em casa e precisa aproveitar a força da torcida e ganhar esse jogo se quiser continuar sonhando. O time ano que vem está se falando em grandes reforços, está falando aí em Sérgio Ramos. Sérgio Ramos muito difícil, porque é um jogador que é 4 milhões de reais por mês de salário, mais que ganha o mês de paz, que é em cerca aí de 3 milhões por mês, né? E o Roberto, como eu falei para vocês, o Corinthians tem uma multa estipulada em 490 milhões de reais. Então, se qualquer time quiser tirar esse jogador do Corinthians, vai ter que cobrir essa multa, e é muito dinheiro. E o Roberto é um jogador jovem que muitos times querem. Se fala em Nottingham Forest, fala em vários times europeus aí, e o Roberto sonha jogar uma Premier League, mas eu acho que ainda não é o momento dele. Ele está em crescente no Corinthians e pode conquistar um título. Até hoje, após chegar ao Corinthians, não conseguiu ganhar nada. Passou por uma péssima fase, mas agora melhorou e está marcando muito gol com a chegada do Memphis Depay. O futebol de Roberto cresceu muito e tem tudo para fazer sucesso e ser ídolo no Corinthians. Sobre o goleiro Hugo Souza, a novela continua. Por quê? Porque o Corinthians tem até dia 30 de novembro para pagar jogador. Porém, o Corinthians, devido ter sofrido um transfer ban aí com o zagueiro, por causa do zagueiro Fábio Balbuena, o Corinthians precisa resolver esse imbróglio também, né, para fazer essa contratação. E essa contratação do goleiro chega aí a 800 mil euros. O Corinthians já está estipulado em contrato de pagar 4 parcelas de 200 mil euros cada. 2 parcelas de 200 mil euros cada em 2025 e 2 parcelas de 200 mil euros cada em 2026. Por tamanho do goleiro que nós temos, como Hugo Souza é um baita goleiro, o Corinthians está comprando um jogador barato. O Flamengo não esperava que ele ia desempenhar um bom futebol quando está desempenhando, porque estava num time de segunda divisão e chegou o Corinthians numa responsabilidade muito grande, porque o Cássio era titular absoluto no Corinthians, o Cássio é ídolo do Corinthians. Então chegou com a responsabilidade, mas dizer que ele quer fazer o trabalho dele e está fazendo. Se o Corinthians chegou até na semifinal da Copa do Brasil e chegou na semifinal de Sul-Americana, tem que agradecer muito o goleiro Hugo Souza, porque fez defesas importantíssimas, defesas dificílimas,
acabou pegando o pênalti. Então é um goleiro que é um divisor de água no Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians consegue contratar aí um jogador do nível de Sérgio Ramos, que não seja ele, mas seja o outro? Vai dar certo esse negócio com o Hugo Souza? Eu acredito na possibilidade que vai dar certo, apesar que o Flamengo tá com picuinha, mas tá no contrato que se o Corinthians quisesse comprar ele ao final do empréstimo, o Corinthians tinha os direitos. Então, eu acho que esse negócio é questão de tempo para finalizar e o Corinthians pagar. Assim como o presidente do Corinthians, Augusto Melo, disse que tem o dinheiro à vista separado, por que o presidente já não compra esse jogador para acabar com esse assunto? Porque não vai encontrar um goleiro com tanta qualidade, com tanta envergadura, com tanta técnica, igual o Hugo Souza no mercado. Tá escasso o mercado de goleiro. Então, se o Corinthians tá tendo essa oportunidade, não pode deixar passar. E aí, fiel, o que vocês acham? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo sobre o Corinthians e vocês receberão tudo de primeira mão, de forma privilegiada. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.